Você sabe que nos últimos vídeos que eu tenho colocado, eu tenho recebido uma quantidade de perguntas do mesmo tema relacionadas a esses carinhas aqui. E você que me escreveu perguntando sobre, acertou. Sim, são rigs. São equipamentos montados especificamente para minerar criptomoedas. Se você me acompanha há mais tempo, vai se lembrar que, eu não me lembro na verdade, se foi em 2017 ou 2018, eu, Matheus e o Gabriel, nós montamos uma mineradora com a ajuda do meu querido amigo Marcelo Brancato. Ele me ajudou absolutamente com tudo, inclusive nós fizemos o hack, né, a armação, para que tudo fosse acomodado ali de uma forma bem interessante. Fizemos de material reciclado, inclusive. O vídeo está na descrição desse vídeo aqui. O vídeo que eu gravei está na descrição desse vídeo agora. Então, sim, são rigs. Essas são rigs montadas recentemente, porque eu estou querendo entender de novo como é esse processo de mineração. Por que de novo? Cara, muita coisa muda. Por exemplo, hoje você faz mineração também com HDs. Você já não encontra HD tão facilmente. Eu estou me aventurando nisso aqui também, porque é uma relação de custo-benefício mais acessível, só que eu estou vendo que depois a gente fala sobre isso num outro vídeo. Quero me ater às GPUs, né? São as placas de vídeo, enfim. Mas é possível. Então muita coisa muda, a tecnologia muda de uma hora para outra. Eu tenho algumas placas que eu comprei lá atrás, uma placa R9390 da Asus, ela funciona até hoje e eu consigo minerar, por exemplo, Ethereum com elas. Elas me dão um pouquinho por mês, mas já estavam pagas, porque eu minerava Bitcoin naquela época. Hoje você já não consegue, com essas aqui você não faz nada, em função da dificuldade para minerar. Mas afinal de contas, o que é mineração de criptomoedas? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem leiga e rápida, tá bom? Bem acessível, para que qualquer um possa entender. Vamos comparar a mineração de criptomoedas à mineração do metal nobre, o ouro. Lá atrás, quando o ouro começou a ser desejado, você concorda comigo que existia abundância de ouro? E ele estava fácil para qualquer um que tivesse uma picareta na mão e muita disposição. Então, quer dizer, ele estava praticamente na superfície da crosta terrestre, e você não precisaria, estava em abundância, você não tinha muita gente fazendo aquele processo de minerar aquele ouro, e você não precisava de equipamentos tão sofisticados para isso acontecer. Quando o Bitcoin foi iniciado, o processo de mineração já era possível. E a recompensa para você deixar uma maquininha, não como essa, mas semelhante a essa, lá atrás, com as devidas equivalências, era acessível você minerar com talvez uma ou duas placas, porque a recompensa era bem interessante. Hoje, para você minerar uma Bitcoin, todos os equipamentos que eu tenho aqui, se eu deixasse-os ligados, me dariam prejuízo em função do consumo de energia elétrica e aquilo que eu receberia de retorno. Estou falando esses. Existe um equipamento mais sofisticado, custa muito mais e que de fato ainda há essa possibilidade. Mas olha que coisa interessante, com o passar do tempo, a mineração do metal, do ouro, ela foi se tornando cada vez mais difícil. Por quê? Aquele ouro da superfície, que você precisaria ali de uma picaretazinha, uma pá, uma enxada e muita disposição, ele já está escasso, já não tem mais. E você precisa de equipamentos cada vez mais pesados, mais custosos, para poder pegar aquele ouro, que antes vinha em forma talvez de pepita, né, aquelas pedras maiores, e agora você vê em pozinho de ouro, que tem todo um processo de purificação e blá blá blá, para que você possa vender isso e aí sim transformar todo aquele trabalho, todo aquele investimento em equipamentos pesadíssimos e caros em lucro. É exatamente o que está acontecendo hoje. Conforme o tempo vai passando, a dificuldade para se minerar, eu já vou falar o que é a mineração ainda, ela vai aumentando, porque mais e mais pessoas estão dispostas a
aceitar esse risco de comprar um equipamento, com isso, aquele ouro que era só seu, agora você vai ter que dividir em partes proporcionais ao poder de mineração. Por exemplo, mas eu levei uma retroescavadeira, então eu preciso um pouquinho mais. Eu levei só o meu trabalho, então você vai ganhar um pouquinho. E assim funciona. A divisão é justa. Quanto mais você minera, mais você recebe. Mas o que essas máquinas fazem? Elas, na verdade, elas estão ligadas a uma rede mundial em que, eu não vou entrar em detalhes, tá? Em que você vai validar as transações, parte das transações que ocorrerem nessa mesma moeda. Olha que coisa louca. Se você manda um dinheiro aí do Brasil para cá, para os Estados Unidos, esse dinheiro ele sai da sua conta corrente, mas ele precisa ser validado por muitas pessoas, manualmente. Por exemplo, o seu compliance lá do câmbio, o cara que toma conta, que assina se vai ou não, ele tem que saber, peraí, o fulano tem conta? Tem dinheiro na conta? Tem. Esse dinheiro ele está respaldado por uma declaração de imposto de renda? Será que ele tem condições, tem lastro para poder mandar esse dinheiro para fora? Tem, assina. Vai passar lá para o Banco Central, um outro cara vai lá, vai assinar. Vai chegar aqui nos Estados Unidos, um outro vai assinar para liberar, e aí você vai assinar o seu gerente para poder pegar o cheque e fazer o que você quiser. Quer dizer, 4, 5, às vezes 6 pessoas para poder fazer isso. E demora. Às vezes o processo só de validação da sua conta aí no Brasil pode levar semanas. E eu já tive um problema com mais de 3 meses para, nesse caso, liberar um dinheiro daqui para aí, e mesmo assim só foi possível porque eu entrei com uma ação extrajudicial para que isso pudesse acontecer. Os caras não queriam liberar, estava tudo explicado e o banco não liberava. Quer dizer, burocrático, demorado, estressante e caro. Quando você fala de criptomoeda, você pode mandar agora a quantia que for, estando na sua conta em cripto, e você tendo esse limite liberado, é coisa de validação de conta, só para saber que aquela conta realmente é sua. Então, às vezes, tem que tirar uma foto com o seu RG, com a sua, um selfie, coisa simples, mas validar o seu endereço. Uma vez feito isso, você não vai ter problema. E aí não importa, você vai ter os seus limites ali, mas eles são limites relativamente altos, e você pode mandar esse dinheiro de um lugar para outro com um clique só. Saiu? Não caiu. Quem que valida isso? Lembra que antes era validação manual. Os mineradores. Eles são pagos para que um determinado bloco, uma determinada quantia de transações sejam validadas por essas maquininhas aqui. Essas máquinas, na verdade, elas ficam confirmando se a conta existe, se tem dinheiro, se a quantidade que está saindo vai chegar lá, e se aquela conta que está mandando existe, e se realmente foi entregue. Acabou. Tudo de forma automatizada. Então, eu ganho para poder confirmar isso. Mas é legal, 100% legal. Você paga imposto de renda, você pode gerar emprego com isso, só que existe sim a oscilação não só da moeda, porque é o que menos impera nessa hora, o quanto vou receber de prêmio por estar validando essa transação, por incrível que pareça, o que menos impera, o que menos importa é a cotação da moeda. O que mais importa é o número de transações que estão sendo feitas. Essa máquina aqui, eu não vou entrar em detalhes também. Ela já pagou para mim 10 vezes mais do que está pagando hoje. Vamos dar um exemplo. Chegou a pagar 10, hoje está pagando 2. Tá lindo. Mesmo assim, ela se paga em aproximadamente 11 meses, 10 meses, se o mercado se manter como está. É um mercado de risco? Claro que é. No Brasil, uma rig dessa, uma única rig dessa, você vai estar pagando pelo menos, olha, eu diria que perto de 100 mil reais. Um caixotinho desse. Eu não estou exagerando. É só você pegar a conta aí. Você pega uma placa, você vai pagar mais ou menos dependendo do momento, de 8 até 14 mil reais. Eu já vi a mesma placa
sendo vendida abundantemente por 8 mil aí no Brasil. Depois eu vi a mesma placa sendo vendida depois, não tinha outro preço, perto dos 14 pau. Cada uma dessa máquina são 8 placas que tem aqui dentro. Faça a conta. Então você vai pagar aí, de 80 a 100 pau uma rig dessa. Sem contar a estrutura, sem contar a energia elétrica. No Brasil agora, bandeira vermelha nessa época é impraticável. E aí você compra com dólar a 5,80, o dólar já vai para baixo dos 5 e agora tá quanto? Tá 5,20, 5,16 talvez. Então, são muitas variáveis que talvez impeçam a mineração aí no Brasil. Aqueles que já tinham placas e ainda permanecem com elas, ok, liga que está no custo, já foi pago, enfim, e talvez dê um lucrinho ali no final de semana, né? Dá para comprar uma pizza. Mas quando você quiser, ou se você pensa em fazer algo muito mais profissional, você tem que, primeiro, ter um lugar seguro, um lugar que a energia seja barata e que você possa utilizar a quantidade de energia que você quiser, sem que você tenha problemas com isso, tá bom? Então está explicado aí mais ou menos como é que é o processo de mineração e o que são essas maquininhas. Agora, tem um grande problema, então vê que ela está desligada. Eu desliguei para poder gravar esse vídeo. Elas não ficaram aqui por muito tempo, na verdade eu estou viabilizando um outro local para colocá-las. E criando ali um formato que mais pessoas possam entrar, inclusive minerar junto comigo. Mas eu vou ligar só para vocês verem o barulho que é. É chato. Acho que eu não vou conseguir falar com vocês mais, hein? Demora um pouquinho. Essa é uma. Vamos para a próxima. 2. 3. 4. 5. Valeu? Espero que tenham gostado. Desculpa aí, quase 13 minutos de vídeo, mas eu acho que foi rápido para mim e para você. Saúde e paz. Vamos viver.